Em 1917, a Virgem Maria apareceu em Fátima, em Portugal, né, para 3 crianças. E ela deixou umas mensagens para essas crianças, né? Que foram chamados os Segredos de Fátima, que foram escritos em 3 partes. Em 1944, a irmã Lúcia, que é uma das crianças, que já era uma freira enclausurada, ela escreveu a primeira e a segunda parte do segredo. Mas se recusou a escrever a terceira. Só 3 anos depois, ela, intimada pelo Papa, ela mandou em uma carta fechada para o Papa o terceiro segredo, em 44. E o Vaticano só anunciou esse segredo no ano 2000. Em cada um dos 3, ela propõe um remédio. Não dá só a doença, ela identifica a doença e propõe um remédio. Vamos ver assim rapidamente os primeiros segredos. O primeiro, a própria Virgem Maria explica o significado, que eu vou ler para vocês. Em seguida, levantamos os olhos para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. O remédio para não ir para o inferno é a devoção ao Sagrado Coração de Maria. A segunda parte do Segredo de Fátima, ele fala da situação política, assim, da situação da Europa, principalmente, do mundo, né? Da Europa, que em 1917 estava na Primeira Guerra Mundial, e a Maria fala que se o mundo não se consertasse, haveria outra guerra pior. O remédio para que a Rússia não espalhasse os seus erros pelo mundo, porque era a época da Revolução Russa, né? Então estava começando o ateísmo oficializado no mundo, né? Os estados ateus e tudo. Então, para que isso não se espalhasse pelo mundo, o Papa deveria fazer uma consagração da Rússia ao Sagrado Coração de Maria, que não foi feito. Então, aconteceu-se o espalhamento dos erros aí, que a gente está até hoje colhendo esses erros. E Maria fala que o Papa teria muito o que sofrer, mas finalmente faria a consagração ao seu Sagrado Coração. E aconteceu isso em 1981. O Papa sofreu um atentado, né? Levou um tiro, exatamente no dia 13 de maio de 1981. Isso fez ele se lembrar, né, desse segredo, dessa pendência que havia com Maria. E ele, então, 3 anos depois, fez a consagração. E 5 anos depois dessa consagração, caiu o bloco soviético, como havia prometido a Maria. Então, esse foi o remédio do segundo segredo. O terceiro segredo, ele é um pouco perturbador, né? Porque ele fala assim do Papa subindo um monte escabroso, uma cruz toda torta, as pessoas morrendo e ele rezando pelos defuntos, é uma coisa assim um pouco assustadora, por isso demoraram tanto para revelar. Quando chega no alto, o Papa e os bispos e as pessoas, os cavalheiros e damas da sociedade são assassinados por soldados e tal. É um pouco assustador. Eu vejo que isso, a não ser que vá se cumprir de uma forma mais literal, eu vejo que representa a decadência da igreja e da sociedade como um todo, né? Que a gente chegamos nesse cume desse monte escabroso, né? A visão começa antes disso com um anjo forte, com uma espada, gritando penitência, penitência, né? Mostrando que é esse momento, né, da penitência terrena mesmo, da peia terrestre, né? E no finalzinho do segredo, tem um pedaço que ninguém interpreta. Porque essas partes que eu falei, já há muitas interpretações, por isso eu fui bem rápida, mas esse finalzinho, nunca vi ninguém comentar, que é o seguinte, que eu vou ler. Sob os 2 braços da cruz estavam 2 anjos, cada um com um regador de cristal nas mãos, recolhendo neles o sangue dos mártires e com eles irrigando as almas que se aproximavam de Deus. Esse trecho é uma visão, né, então,
uma cruz com 2 braços e sob ela 2 anjos que recolhiam o sangue dos mártires em um regador de cristal e aspergiam sobre as almas que se aproximavam de Deus. Bem, o sangue, né, que é aspergido sobre as almas que se aproximam de Deus é o daime. Maria anuncia isso em 1917 e poucos anos depois ela mesma entrega ao mestre Irineu a missão de transformar a ayahuasca num remédio para a cura de todos os males da humanidade, o sangue de Jesus. Então ela anuncia lá na Europa, no Velho Continente, e em Portugal, que é o país que foi fundado sob uma visão do primeiro rei de Portugal. Ele viu o Cristo crucificado, que anuncia então que aquela terra era uma terra para trazer o conhecimento dele para o mundo. Então ela vem de novo em Portugal anunciar algo que estava acontecendo lá no filhote de Portugal, que é o Brasil, que somos nós, que damos a continuidade a essa missão, né? Que foi que o rei de Portugal prometeu ao Cristo crucificado. Então, essa visão então do sangue aspergido nas almas é o remédio do terceiro segredo de Fátima, porque não mais algo para o Papa fazer, né? De certa forma ainda devoção ao coração sagrado e imaculado de Maria, porque é a Virgem da Conceição, né, que traz esse remédio. O remédio é esse, é a gente se beneficiar dessas gotas de sangue aspergidas sobre nós, sobre os 2 braços da cruz, que é a cruz de Caravaca, que é o símbolo do Santo Daime, né? O Santo Daime é o sangue do Cristo materializado no nosso tempo, profetizado também pelo próprio Cristo, né? A gente pode ver isso em outro momento. Então, esse é o terceiro remédio, é o terceiro segredo e está aí disponível para todos. Imaculado Coração de Maria, caminho de proteção e guia, graças por quanto nos dás, graças